Olá, muito bom dia, audiência do programa JTT Amanhã com Dignidade, do portal Desacato. Nós contamos hoje aqui com a presença do vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Jaraguá do Sul, representante da Carta Magna da Umbanda, professor José Aparecido Félix, que participou de 9 a 11 de junho, em Brasília, da Conferência Temática dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro. Félix, bom dia, muito obrigado pela presença. Gostaria que você contasse para nós como foi essa conferência temática, que é um preparativo para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontece agora no segundo semestre. Bom dia, obrigado. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos aqui que nos acompanham por essa página. Só fazendo uma correção, foi em Salvador, na Bahia, e não em Brasília. Ela é uma preparativa para Brasília. Perfeito, mas tudo bem. Vamos lá, conseguindo. Olha, Sérgio, foi um momento assim ímpar, que nós, povos de terreiros, podemos nos encontrar de norte a sul, de leste a oeste, e fazermos uma reflexão. Foram 3 representantes por estados, tá? E nós trabalhamos os 3 eixos de suma importância para nós. Entre esses, o que mais tocou foi a questão da intolerância perante a todos. Nós saímos ali com cada eixo com uma proposta fixa e 3 propostas para ser contemplada no nacional. Esse encontro foram basicamente 2 dias de plena reflexão, sendo que no primeiro dia foi a celebração do centenário de Mãe Estela de Oxóssi e a sua condecoração como uma das lutadoras em prol das religiões de matriz africana. E falando de Mãe Estela de Oxóssi, nós temos que rever, enquanto Santa Catarina, que esse ano Vó Luísa Moreira, a Yalorixá mais velha do estado, faz também 111 anos. E nós temos que parar e homenagear essa pessoa também. Mas voltando lá ao encontro. O encontro foi um momento onde nós saímos com 15 propostas para o governo federal. No primeiro momento, do dia 9, nós tivemos a presença da ministra Aniele Franco e a questionamos sobre algumas ações. Tivemos a presença também assídua do departamento que trabalha apenas com religiões de matriz africana e povos de terreiro. O que eu vou dizer para você e para você, Sérgio? Eu só posso dizer o seguinte: esse governo deu um passo acertado, ou certeiro, não sei como dizer, não tenho palavras para mensurar a pauta de cada um dos campos que foram discutidos. Assim como nós, a comunidade LGBTQI+, podem parar, a população indígena pode parar, a juventude negra, a saúde negra. Então, assim, foi um momento para nós, povos de terreiro, e a gente sai como delegado representando Santa Catarina a nível nacional. Foi um momento em que, em toda a reflexão para nossa, a reflexão das políticas de direito. Hoje nós, povos de terreiro, nós somos tirados todos os nossos direitos. Aqui eu não estou falando de cor, eu estou falando de direito de celebrar. Hoje em Santa Catarina nós somos registrados como bares e similares. Hoje os nossos sacerdotes têm dificuldade para se aposentar, mesmo tendo uma caminhada toda na hora da aposentadoria, temos N dificuldade. Nós ainda somos perseguidos por usar os nossos fios de conta. Hoje estou me sentindo pelado, porque estou sem ele, tá? Nos sentimos ameaçados dentro de sala de aula quando nos manifestamos enquanto professor adepto a essa religião, ou enquanto aluno adepto a essa religião. E um caso interessante é que nós crescemos muito. Mesmo com essa perseguição toda, nós crescemos muito. O IBGE, por mais que eles nos apontam como 200%, eu calculo que fomos até um pouco mais. Eu tiro um exemplo, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, nós tínhamos 5 casas que vendia artigos religiosos. Hoje nós temos 15. Nós temos 275 casas em Jaraguá do Sul. Nós temos 16 mil casas de religiões de matriz africanas em Santa Catarina. Então, esse dado, por mais que ele nos favorece, ele ainda se encontra distorcido.
porque nem todos foram instigados a responder esta questão do IBGE, tá? Então, falta ainda por parte das equipes preparadoras, seja em qualquer órgão público, essa questão cor, raça e fé ainda. Certo, Sérgio? Félix, você, como delegado, você veio com pelo menos 2 projetos definidos para implantar em Santa Catarina e especialmente aqui em Jaraguá do Sul. O primeiro foi uma afroteca e o segundo foi o resgate da escritora famosa, favelada, Carolina Maria de Jesus. Eu queria que você explicasse para nós, brevemente, como são esses 2 projetos, por favor. Certo, Sérgio. A professora Laura, ela trabalhou quarto de despejo com os alunos do ensino médio na escola ali no Floriane, no bairro Santo Antônio, de Jaraguá do Sul, e é um bairro de periferia. E esse trabalho foi um trabalho assim maravilhoso, que naquele momento a gente viu o potencial desse trabalho, mas nós não tínhamos como acessar determinadas políticas públicas. E a Secretaria de Estado de Educação, mesmo vendo esse trabalho, um trabalho de resgate, um trabalho de estrutura, feita com a neta dela, da Carolina Maria de Jesus, ela não deu tanto apreço a esse trabalho da professora Laura. E na primeira oportunidade que nós tivemos com a professora Silviane, que é a 5ª geração de Teresa de Benguela. E essa doutora e pesquisadora, ela trabalha com resgate de pessoas esquecidas pela sociedade, assim como Carolina Maria de Jesus. E numa das falas, que a temática era igualdade e reparação, eu trouxe à tona a Carolina Maria de Jesus e a neta dela que mora em Jaraguá do Sul. Lília mora em Jaraguá do Sul. Lília é de origem negra, pobre, vive as mesmas mazelas que a gente percebe que a avó vivia, morando numa favela naquele momento. Nós Lília já hoje entrevistamos trabalha... a Lília aqui, inclusive, Félix. Certo. Então, a história da Lília deixamos ali um pouco do lado. Então, o objetivo do projeto é resgatar a Carolina Maria de Jesus, a sua trajetória em várias partes do país. Em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, onde eles vão trabalhar a memória dessa pessoa aqui. E a Afroteca é uma biblioteca específica para trabalhar a cultura negra. A princípio, esse projeto deva ser instalado uma Afroteca na escola ali no Floriane. Nós pleiteamos 3 para Jaraguá do Sul e queremos pleitear agora, indo para Brasília, pelo menos uma para cada município do estado. Mas para isso vai ser preciso uma grande parceria com os municípios e com a Secretaria de Estado de Educação. Bom, Félix, eu não sei se a audiência chegou a ver já esse filme, mas eu sugiro bastante, é Fé e Fúria. É um filme com a direção do Marcos Pimentel, de 2019, no início da pandemia de Covid-19, filmado em favelas do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que trata exatamente da ligação entre a milícia do tráfico e os evangélicos para atacar a liberdade religiosa no país. Bom, Félix, como é que você vê a questão da intolerância religiosa e o acirramento dessa luta contra a liberdade de culto das religiões de matriz africana a partir da onda conservadora que nós vivemos no nosso país hoje em dia? Bom, o que dizer, Sérgio? Quem está na ponta, assim como a gente sabe, porque a intolerância religiosa ela não tem cor, né? Ela não tem cor, ela tem apenas o barulho. O som do funk ou o som de qualquer outra música, ele não vai perturbar o vizinho, mas o som do tambor, ele perturba o vizinho. A intolerância religiosa, ela cresceu muito a partir de 2018. A partir de 2018, nós tivemos ali algumas casas que elas foram basicamente dizimadas, tá? Principalmente casas de comunidade. Hoje, em Santa Catarina, nós temos 200 casos de intolerâncias religiosas, entre esses 18 absurdos, tá? Que são acompanhados diretamente. Com a chegada do
presidente Bolsonaro, eu não tenho como falar, e tem duas falas que foram assim, importantíssimas para esse crescimento da intolerância, que foi a fala da ministra Damares Franco, Damares na época, onde que ela dizia: o país é laico, mas essa ministra é cristã. Durante todo o tempo que ela permanecer aqui, esse país, ele tem uma linha a seguir. E a fala do presidente Bolsonaro no seu segundo dia: o país é democrático. Se o país é democrático, a maioria é cristã e todos devem seguir essa linha. Então, a partir daquele momento, a onda de evangélico acirrando as casas, quebrando os nossos santos, matando as nossas mães de santo, agredindo os nossos filhos de santo, nos agredindo enquanto profissionais, ela cresceu muito. Hoje nós temos os chamados narcóticos de Jesus Cristo, né? Essa milícia, ela são os resgatados pelo cristianismo, ex-traficantes, ex-usuários, que continuam no domínio, continuam na venda, tá entendendo? Continuam na venda da droga, enfim, no domínio de comunidades, e essas pessoas não permitem mesmo. Essas pessoas não permitem. Nós temos alguns casos muito sérios em Santa Catarina. Haja visto Salvador, nós tivemos ali alguns casos que nós fomos olhar de perto, casas tradicionais fechadas porque não pode tocar os seus tambores. Santa Catarina nós temos 3 que estão nessa ótica. Jaraguá do Sul nós temos uma que está nessa ótica, também não pode tocar os tambores, e a justiça não ainda muito conservadora está ali. Então a crescente, a partir de 2018, ela cresce muito. E nós tivemos, assim, algo muito importante, que a partir do dia que o governo Lula assume, no dia seguinte ele decreta março como comemoração ao dia oficial das religiões de matrizes africanas, seja ela qual for. Então isso para nós, ele reforça a nossa ancestralidade, reforça a nossa ancestralidade, reforça o nosso direito de celebrar e o nosso direito de servir a humanidade. Porque nós não estamos aqui brigando apenas por uma fé, nós estamos brigando por direitos humanos, por direito de celebrar, por direito de trazermos aqueles que vieram no navio negreiro e nos deixaram um legado, E esse legado, ele precisa ser respeitado atualmente. Nós chegamos num absurdo, para você ter uma noção, de alguns estados tirar o Dia da Consciência Negra, ele mantém o Dia da Consciência Negra, entre esse Santa Catarina, e colocar setembro para ser celebrado ali no Dia da Cidadania. Tá? Dia da Cidadania apenas. Então, isso é muito sério. Então, o nosso ataque, eles são dioturno. Nós, nos finais de semana, nós que somos liderança, o nosso telefone, nós ficamos à espreita. Quando toca o telefone de uma casa, nós já sabemos o que nos espera do outro lado, que é um grito de socorro. Nós tivemos em Mafra, o ano passado, uma casa queimada, onde a pessoa ateou fogo. Nós tivemos em Mafra também no Planalto Norte, mesmo com toda a autorização, a pessoa foi fazer celebração, um grupo de evangélicos da Assembleia de Deus foram para frente do cemitério expulsar o demônio. Isso era uma celebração em plena 7 horas da noite, expulsar o demônio, porque o demônio estava adentrando dentro do cemitério, né? Estava ali instalado. Nós tivemos agora, recentemente, em Balneário Camboriú, eu não tive tempo de conversar com você, Sérgio, uma casa interditada pela prefeitura. Entre essas casas, essa da Luísa, de 110 anos. E pasmem vocês, em Camboriú, perdão, não Balneário, e pasmem vocês, tivemos lá na quinta-feira, e na semana passada, eles soltaram a adutora para que alagasse a casa na íntegra. Então, é isso que nós estamos passando no Brasil e em Santa Catarina. Bom, Félix, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a plenária de atualização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que acontece aqui em Jaraguá do Sul, no dia 2 de julho, no SESC, e as inscrições, inclusive, terminam no dia 26 de junho agora, para a participação dessa plenária de atualização. Ok, Sérgio. Bom, pessoal, a plenária, como dizer, uma plenária de atualização, porque com o governo anterior não tivemos conferência. Os movimentos sociais nenhum teve conferência. E nós, povos
negro, negritude, nós fizemos a nossa conferência livre. Sendo essa conferência livre, ela tem que ser atualizada. E essa atualização ela vai acontecer para nós elegermos os delegados, para mandarmos para a estadual, que já vai acontecer no dia 9. Vai acontecer no dia 9 em Florianópolis. Nós vamos ter como palestrante para nós a doutora e pesquisadora Maria Aparecida. Ela é membra do CEPA, Conselho Estadual da População Afrodescendente. Vamos ter a presidente do CEPA também, do CRAIR, e a gerente de igualdade racial do Estado junto com a gente, cada uma delas gerindo uma oficina. Então, a palestra principal é com a Cida, com a Maria Aparecida, onde que ela vai estar explanando sobre os 3 eixos, e o porquê dessa atualização no período da manhã. E no período da tarde nós devemos elencar 3 propostas, uma de cada eixo, essas são fixas, que nós mandamos, o Estado não mexe. E mais 5 propostas, que nós devemos mandar essa, sim, lá na plenária estadual tem condições de ser alterada ou suprimida. Só para lembrar a audiência, então, a Conferência Nacional já está agendada para quando mesmo, Félix? Salva minha memória, vai ser 10, 11 e 12 de setembro em Brasília. Setembro, né? Uhum. Bom, então, são 3 eixos, o Félix já mencionou. O primeiro é democracia, que vai tratar, inclusive, da participação dos negros no legislativo, no judiciário, vai tratar sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do racismo ambiental, a questão da justiça racial no eixo 2, que é a questão da valorização da diversidade cultural do nosso país, as políticas de saúde para a população negra, a questão da educação, que é a implantação definitiva da Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura afro na rede pública de educação. E o terceiro eixo é chamado de reparação, que é a responsabilização do Estado nessa questão da discriminação, do preconceito racial no nosso país, inclusive em relação à população LGBTQIAPN+. Félix, algo mais você queira falar da conferência em si? Não, gente, só agradecer esse momento aqui, Sérgio, e dizer assim a todos vocês que esse canal aqui de vocês é o canal que faz ecoar a nossa voz. São poucos canais que nos oportunizam a isso. Queira Deus, queira nosso Pai Oxalá, nos oportunizar se tivéssemos mais pessoas. Só gratidão e pedindo ao Pai Maior que abençoe a cada um de vocês ali do outro lado. Bom, a gente agradece muito ao professor José Aparecido Félix, que é professor de ensino religioso na Rede Estadual de Educação. E só lembrando aí, para quem quiser contribuir com o portal Desacato, desacato.contribua.pix@gmail.com. Félix, muito obrigado e uma ótima semana para você. Obrigado a você. Gratidão.